Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à Porto Business School. Muito obrigado por terem aceito o desafio para fazermos o primeiro, literalmente o primeiro, debate público numa Business School em Portugal, uma das primeiras na Europa, a abrir à discussão mais aprofundada, com mais calma, com uma dimensão especulativa, tanto quanto esta nova realidade é absolutamente nova. Temos 2 semanas e pouco sobre o seu anúncio. E vamos discutir hoje as novas circunstâncias, as novas oportunidades e, eventualmente, as novas ameaças que a Libra, a nova criptomoeda lançada pelo Facebook e por 27 outras organizações, incluindo a nossa portuguesa Farfetch, e o impacto que esse anúncio e, sobretudo, que esta nova realidade potenciada por esta tecnologia terão nas nossas vidas, seja de forma mais complexa no sistema financeiro mundial, seja de forma mais tangível naquilo que poderá ser a nossa atuação enquanto indivíduos, enquanto comunidades e enquanto sociedade. Para a abertura deste debate, chamo ao palco o Dean da Porto Business School, o professor Ramon O'Callaghan. Thank you. Obrigado. Boa tarde, sejam bem-vindos. Agora passo para o inglês. Is that okay with you? All right. I'm sure that you all understand the language of Shakespeare. So 2 weeks ago, Facebook announced plans to launch a cryptocurrency that by now you all know it's like the pound, right? Libra. In partnership with several companies, including Visa, MasterCard, PayPal, eBay, and of course, Farfetch. So many questions arise. Is Libra the validation of those who have defended that cryptocurrency is the future of the financial system? What will it mean for the banking sector and central banks? Is Libra the victory of the libertarian and anti-system principles that many Bitcoin enthusiasts have been sharing? Will this strengthen the power of Facebook? Some people are just terrified about that. And do we believe that will it be successful? What are the chances of success? Facebook, after all, has been facing lots of criticisms, and there is an increased awareness of privacy and data protection. So there are no simple answers to any of these questions. Maybe there are no answers at all. But we can begin by saying that Libra has not so much to do with Bitcoin and the paraphernalia of the cryptocurrency that followed. And perhaps for this very same reason, this announcement of so many important and large companies together is enough to get many institutions in the monetary system very, very worried, to say the least. Last week, in fact, the Bank for International Settlements, an institution of central banks, warned about the transformation that information technology and information technology companies can bring to the financial systems. Despite the fact that Facebook Libra is no more than literally a footnote in that report, but the message was clear. And I quote, "In some contexts, such as payment systems, large technology companies have the potential to very quickly assert themselves as financial institutions with systemic relevance." And that is said by nobody else than the Bank for International Settlements, as I said. So here we have it. We at Porto Business School, we have launched our Center for Business Innovation, and we are paying attention to all these phenomena that are transforming our world. We care about the future, and technology is one of the driving forces in shaping the future. So for that reason, we also wanted to deepen the level of debate around the consequences, the opportunities, and the threats that Libra and the overall impact of technology in the financial systems presents to our society and our economy. And for
as we heard from Rui Coutinho, the director of the center, we are the first business school in Portugal and certainly one of the first in the world to start discussing and bring this into the mainstream. Our ambition is to generate a deeper and more thorough reflection about all aspects of this new reality. Therefore, we're pleased to welcome our guests and panelists here today. I'm grateful for your presence and contribution, and we're, of course, pleased to see so many of you and welcome you at PBS. For many of you, welcome back. I see faces that are familiar. And all of those around the world who are connected to this live stream also be most welcome. So once again, welcome to PBS and welcome to Libra. So I wish you a fruitful and meaningful debate. Thanks. Thank you, Professor Ramon. Obrigado. Saudar, de facto, como o professor Ramon referiu, saudar todos aqueles que se juntam ao nosso debate via streaming. Nós estamos também a gravar, naturalmente, a sessão e partilharemos posteriormente, precisamente para contribuirmos o mais possível para este debate. E este debate marca apenas o início deste processo de reflexão aqui na Porto Business School. Mais oportunidades teremos de, em formatos semelhantes ou noutro tipo de formatos, contribuirmos para essa reflexão e para essa investigação. Como referimos no início, quer eu, quer o professor Ramon, a Farfetch é uma das empresas que está envolvida neste consórcio que desenvolve e lançará em breve a Libra. E para nós era muito relevante ouvir de viva voz, do lado da Farfetch, as razões, as ambições, os objetivos, as oportunidades que a Farfetch viu, vê e coloca e deposita nesta tecnologia e nesta iniciativa da criptomoeda, a Libra. E, portanto, para nós é um grande gosto poder receber para uma apresentação, um overview geral daquilo que é a Libra e daquilo que é a visão que a Farfetch tem para a Libra, o Chief Technology Officer da Farfetch, Cipriano Sousa. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Cipriano Sousa, eu sou o CTO da Farfetch. Estou na empresa desde a sua fundação, há 10 anos atrás. Aliás, fui o primeiro engenheiro da empresa, portanto, quando a empresa começou, já faz 10 anos, e sou atualmente membro do board executivo responsável pela tecnologia. Antes de mais, eu queria agradecer este convite, porque é para falar sobre um tema que é fascinante. É algo que, na minha opinião, pode mudar o mundo, portanto, estar envolvido neste projeto é algo de incrível. Nós temos uma frase na Farfetch que traduzida significa fazer o que nunca foi feito. Eu penso que este é um dos exemplos. Eu estou convencido que este projeto é daqueles projetos que podem mudar o mundo, de facto. E, portanto, estar envolvido em algo como isto é fantástico. Antes de começar a falar sobre a Libra, eu vou usar 5 minutos no máximo para explicar um pouco sobre a Farfetch e porque é que a Farfetch participou neste projeto. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Farfetch não é um marketplace. Eventualmente, há 5 anos atrás, começou sendo um marketplace. Atualmente, a Farfetch é uma plataforma logística e tecnológica e que opera a uma escala global. Nós tratamos de toda a complexidade associada a fronteiras, a línguas, a moedas, a pagamentos, alfândegas, envios, devoluções, todo o tipo de papeladas legais e formais. E por isso nós somos responsáveis pela experiência end-to-end do cliente e do parceiro. Começamos com a fotografia, somos responsáveis pelo conteúdo, nós tratamos também do catálogo, do stock dos nossos parceiros físicos, das nossas boutiques, somos responsáveis pela experiência do cliente tanto na app como no site, somos responsáveis pelos pagamentos e depois todo o processo de envio da encomenda, de recepção
da encomenda e todo o processo de acompanhamento e de suporte ao cliente. E, portanto, na verdade, o que a nossa equipa faz é lidar com a complexidade do mundo e oferecer uma experiência sem atritos aos nossos clientes e aos nossos parceiros. Como eu disse, nós operamos a uma escala global. Nós temos 13 escritórios em todo o mundo, temos parceiros em dezenas de países e enviamos encomendas para todo o mundo. Temos cerca de 3.000 pessoas que, no fundo, suportam esta complexidade logística e operacional, incluindo mais de 1.000 engenheiros, que no fundo, estão a construir, a desenvolver a plataforma tecnológica que suporta toda esta operação logística. E falando por mim, é uma equipa fantástica, que eu me orgulho muito e que, na verdade, está a construir uma plataforma que está entre o que melhor se faz a nível mundial em tecnologia. E eu penso que foi por isso também que o Facebook, neste caso, nos convidou a participar neste projeto desde o início. Penso que também foi o reconhecimento desta capacidade que nós temos do ponto de vista tecnológico e também operacional. Acho que é importante também referir que nós desenhamos a plataforma de uma forma aberta, ou seja, a forma como nós desenhamos a plataforma está a permitir que outros parceiros nossos possam usar e construir os seus negócios em cima da plataforma. Estamos claramente a caminhar para sermos uma plataforma para a indústria. Portanto, não só a construir uma plataforma que suporta o nosso negócio, o negócio da Farfetch, mas uma plataforma que vai suportar toda uma indústria, neste caso, a indústria da moda. Foi desenvolvida numa arquitetura modular, escalável, multi-tenant e baseada em serviços, e através da nossa API nós estamos a permitir aos nossos parceiros e a outras empresas o desenvolvimento de soluções e assim a tirar partido daquilo que nós temos, da nossa capacidade técnica e operacional. E, portanto, nós temos uma plataforma que está aberta à indústria e temos já casos de muitas empresas que estão a escolher a Farfetch como plataforma, estão a substituir os sistemas internos, alguns dos sistemas internos, e passam a usar a plataforma da Farfetch como sendo quase um sistema operativo que opera na indústria da moda. Já temos parcerias estabelecidas com, por exemplo, a Gucci, com a Chanel, temos a Harrods e outras parcerias estão a caminho. Portanto, claramente nós estamos a evoluir no sentido de sermos esse tal sistema operativo para a indústria da moda. E é aqui que a parte dos pagamentos é importante. Portanto, digamos, a peça dos pagamentos é fundamental nesse sistema operativo. E é uma peça que é bastante complexa e que nos cria a nós, Farfetch, imensos desafios. Nós processamos todos os anos bilhões de dólares, ou mais de $1 bilhão em transações, e este número está a crescer à medida que temos mais parceiros a operarem em cima do nosso sistema operativo, digamos assim. E, portanto, nós também alocamos grande parte dos recursos a esta peça, digamos assim, dos pagamentos. Não só na questão da fraude, não só na questão dos vários tipos de pagamentos, todas as implicações técnicas que estão inerentes aos vários tipos de pagamentos em vários países do mundo. E, portanto, existem imensos desafios atualmente associados a pagamentos. O de segurança é aquele que, se calhar, é o mais óbvio. Nós todos os anos perdemos milhões de dólares devido à fraude, não é? Portanto, é algo que afeta todos os players nesta indústria. Mas, no entanto, existem outros problemas operacionais e funcionais. Eu acho que, de alguma forma, o sistema de pagamentos ficou parado no tempo e preso a uma infraestrutura, a instituições que são algo lentas e conservadoras até. E, portanto, a forma como a infraestrutura de pagamentos está montada, na minha opinião, não dá resposta aos novos desafios. E
eu até posso dar alguns exemplos pessoais. Eu, por exemplo, eu sempre que vou ao estrangeiro, ou mesmo em Portugal, não é só questão de ser no estrangeiro, mas tenho que dar o meu cartão de crédito num hotel ou num restaurante e de repente o senhor desaparece com o cartão de crédito, há aquela ansiedade de perceber o que é que ele vai fazer com o cartão, não é? Sempre esse episódio. E eu tenho conhecimento, por exemplo, há um amigo meu que fez uma reserva num hotel no estrangeiro e passado um tempo ficou a saber que fez compras no Paquistão, apesar de nunca ter estado no Paquistão, portanto alguma coisa aconteceu com o cartão. E portanto há todo aqui um conjunto de questões de segurança, por exemplo, que eu acho que o sistema atual não dá resposta. Recentemente, os portugueses começaram a aderir a um sistema que eu acho que é fantástico e dou os parabéns a quem está por trás dele, que é o MBWay. Portanto, é um sistema fantástico, um sistema que, na verdade, foi um passo em frente. O problema de soluções como o MBWay e outras é que, na verdade, trata-se de uma interface, não é? Trata-se de uma ferramenta que trabalha em cima de uma infraestrutura que está obsoleta e, portanto, a margem de manobra desse tipo de soluções é limitada. E depois nós o que assistimos foi à questão das taxas, não é? Portanto, agora, se eu quiser fazer uma transação de 2 euros, eu pago 1 euro em taxas, não é isso? Porque os bancos assim o decidiram. E eu, por exemplo, como tenho 2 bancos, eu tenho que usar, se não quiser pagar a taxa, eu tenho que usar uma aplicação de um banco, se quiser fazer uma transação de um determinado cartão, e uma aplicação de outro banco completamente diferente, uma interface diferente, se quiser usar outro cartão. E, portanto, eu tenho diferentes situações, eu pago uma taxa, outras pessoas pagam outras taxas, dependendo dos bancos. E, portanto, a mim parece-me que isto é o resultado de uma infraestrutura Frankenstein, de alguma forma, ou seja, um bocado remendo-se, um bocadinho algo moderno em cima, mas por baixo temos uma infraestrutura que é obsoleta. E eu penso que é neste contexto que nasce a Libra, para resolver esses problemas, os problemas das empresas, portanto, mais em escala, que é o caso da Farfetch, mas também acho que vai resolver os problemas das pessoas. Portanto, essa é a verdadeira motivação. Com a Libra, o objetivo principal é permitir as transações e operações financeiras seguras, em primeiro lugar, sem andar com os cartões físicos e com todos os problemas de segurança associados, verdadeiramente globais, rápidas, low cost e low friction, ou seja, sem aqueles inconvenientes todos que o sistema, digamos, associados ao sistema atual. E, portanto, a missão deste grupo é criar essa infraestrutura financeira, não é só criar uma moeda, na verdade, do que se trata é criar essa infraestrutura financeira que é moderna e que possa ser acessível por milhões de pessoas. E uma infraestrutura que, na verdade, suporta este novo mundo, que é um mundo digital, com mais de 5 bilhões de utilizadores de dispositivos móveis e onde o e-commerce vai a caminho dos 20% de mercado. E, portanto, para fazer um pequeno resumo sobre o que será a Libra, será construída numa tecnologia blockchain segura, escalável e fiável. Será também construída numa infraestrutura que é open source. Isso é importante porque vai permitir outras empresas construírem produtos e serviços financeiros em cima da infraestrutura da Libra blockchain. E vai ser uma moeda que vai ser garantida por uma reserva de bens reais. Ou seja, vai ser uma moeda estável e que, na minha opinião, vai dar confiança aos utilizadores, porque, na verdade, eles conseguem fazer uma tradução mental entre o que é a moeda digital e o dinheiro real. Eu acho que, nos primeiros passos, isso é importante. Portanto, a moeda será lançada em 2020 e vai ser governada pela Libra Association, que, no fundo, vai ser responsável por desenvolver a Libra Blockchain e todos os outros serviços associados. Eu acho que a Libra tem todas as condições para ter sucesso e, no fundo, aqui neste slide enumero alguns desses exemplos.
apesar do crescimento das criptomoedas, como por exemplo a Bitcoin, não há realmente nenhuma moeda atualmente que possa ser usada nas transações do dia a dia. Temos, por exemplo, temos a Bitcoin, mas a Bitcoin, penso eu que neste momento é mais usada para fins de investimento do que propriamente para ser usada no dia a dia para pagar bens e serviços. Portanto, não há nenhuma moeda, nenhuma criptomoeda neste momento que tenha essa funcionalidade descentralizada, como é evidente. Não existe também nenhuma moeda que seja verdadeiramente global e que ultrapasse as fronteiras. Portanto, a Libra será essa moeda. Será uma moeda estável, uma stablecoin, porque terá como backup, digamos assim, dinheiro real. Portanto, terá uma reserva em moeda real e, portanto, isso vai-lhe dar estabilidade. Vai ser utilizado e aceito globalmente, ou seja, a rede de fundadores da Libra é sólida, portanto, tem empresas como o Facebook, tem empresas como a PayPal, tem empresas como a Spotify, a Uber, a Vodafone, a Booking, a Farfetch, e, portanto, garantimos que no arranque da moeda vai ter uma adesão forte, e, portanto, vai ter um suporte forte, como é evidente. E vai ser construída numa tecnologia robusta, segura e escalável e supervisionada por, enfim, grandes empresas tecnológicas que dão alguma garantia nesse sentido. E não menos importante é a não existência de taxas ou taxas muito baixas. Portanto, esse é um ponto que eu acho que será importante também para o sucesso da Libra. Um pouco mais falando sobre a Libra Association. Então, será uma associação que vai ter sede na Suíça, vai ter 28 membros iniciais, fundadores, cada membro vai ter direito a um voto e vai ficar responsável por operar um nó dessa rede. O Facebook, tal como digamos, os outros membros, vai ter direito a um voto. Eu penso que isso tranquiliza um pouco as pessoas que estão um pouco desconfortáveis com o facto de ser o Facebook a ter a ideia e, digamos, a lançar este desafio. O Facebook vai ter tantos votos como os outros membros da associação. Cada membro vai investir inicialmente 10 milhões de dólares na compra de libras para, no fundo, injetar as primeiras libras no mercado. O objetivo é ter 100 membros numa fase inicial, embora os fundadores tenham outro tipo de condições, digamos assim, mas o objetivo é ter 100 nós, ou 100 membros numa fase inicial, e, portanto, estamos a recrutar outras organizações sem fins lucrativos, instituições académicas e outras empresas, se for possível. Portanto, é esse o objetivo, não passar dos 100 nós, inicialmente, ou 100 membros. E, portanto, como membro fundador, a Farfetch vai participar no desenho da Libra e de toda a infraestrutura tecnológica que está, digamos, inerente. E a Libra Association será responsável por duas grandes áreas. A Libra Blockchain, que será o open source, no fundo vai gerir o roadmap técnico do blockchain e vai também gerir a reserva de dinheiro, portanto, a reserva de dinheiro em moeda real que vai suportar a moeda digital. Para terminar, como isto ainda é ou seja, este processo ainda está numa fase muito embrionária, há muitas questões em aberto, há algumas coisas que ainda estão a ser discutidas com os nossos parceiros e, portanto, se calhar não é a altura certa para estar a falar sobre isso, mas lanço aqui também algumas perguntas que se calhar podem estimular depois o debate que se segue. Uma delas é a privacidade e a regulação. Do ponto de vista técnico, digamos, a rede suporta, ou melhor, suporta, digamos, o facto de não termos que associar uma pessoa à carteira digital. Portanto, o que nós vamos ter é uma chave pública associada a uma carteira digital. Portanto, isso garante a privacidade dos utilizadores. E, portanto, do ponto de vista técnico, nós estamos a fazer as coisas no sentido de garantir a privacidade. No entanto, sabemos que, do ponto de vista digamos, dos governos, dos bancos centrais, vai haver uma pressão forte para que haja aqui algum equilíbrio, não é? Porque existe a preocupação de garantir que as transações têm, digamos, a motivação certa, que não são
ou que não tem motivações ilícitas e, portanto, eu acredito que vai haver aqui uma tensão entre o desejo de garantirmos a privacidade dos utilizadores e, ao mesmo tempo, uma pressão dos reguladores para que, enfim, essa privacidade não seja levada digamos, ao extremo, não é? Há aqui algumas questões também em aberto em relação à evolução futura. Neste momento, vai ser uma rede, digamos, privada, com 100 nós, não vai ser uma rede pública. E, portanto, existe algum controlo sobre a rede, mas é assumido que daqui a 5 anos a rede vai ser aberta e, portanto, as empresas podem se juntar e criar nós da rede e pode-se especular aqui se, de facto, a Libra não vai caminhar para modelos muito próximos do Bitcoin, por exemplo. É uma questão que está em aberto, nada está ainda decidido, há muitas questões aqui no ar. Será que a Libra pode ser o futuro banco central da internet? Eu acho que sim. Posso ser muito otimista, mas acho que sim. Acho que, na verdade, até pode ser mais do que isso, porque não há nenhuma razão para que a Libra não possa ser usada, digamos, no offline, a comprar um café, por exemplo. Acho que é possível, portanto, acho que pode ser muito mais do que o Banco Central da internet. Acho que um aspecto aqui importante é que a Libra, e devido ao facto do Facebook e outras empresas terem um poder muito grande, isso vai permitir massificar o uso das moedas digitais. Portanto, o Facebook, o Uber, vão ter todo o interesse em educar as pessoas no sentido de adotar essas moedas digitais e estarem mais confortáveis. E, portanto, isso vai mudar um bocadinho a mentalidade das pessoas. E, portanto, abre aqui um conjunto de novas oportunidades, até para as criptomoedas, as outras criptomoedas que não a Libra. Portanto, vai ser também uma oportunidade para essas outras moedas, não é? E, por último, acho que um ponto importante também que vale a pena discutir é a questão dos bancos. Eu acho que a Libra não vai competir com as outras criptomoedas nesta fase, precisamente porque eu acho que são dois campeonatos diferentes, mas vai competir certamente com os bancos. E, portanto, algo que está aqui em aberto, uma questão que está aqui em aberto é como é que os bancos vão reagir a isso. Se vão reagir de uma forma agressiva ou se vão eles próprios encontrar soluções, que eu penso que é o caminho a seguir, no sentido de ir de encontro a estas novas oportunidades, a este novo mundo. Fica aqui em aberto estas questões. Para terminar, eu queria agradecer o convite mais uma vez e dizer que a Farfetch está neste projeto, é um projeto open source, e nós, enquanto empresa, estamos também abertos à comunidade, ou seja, nós, enquanto Farfetch, queremos ser também a empresa que trabalha com outras empresas em Portugal, digamos, nesta área ou não, mas queremos também, digamos, abrir o debate em Portugal e queremos de alguma forma, ter outras empresas em Portugal, é evidente, a trabalhar com a Farfetch neste projeto, que eu acho que tal como eu disse, pode mudar o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Cipriano. Infelizmente, o Cipriano tem um compromisso profissional inadiável e não vai conseguir acompanhar o debate. Já prometi que lhe faço chegar o link com o vídeo para ele depois, a posteriori, poder compreender e perceber também tudo aquilo que nós vamos discutindo. E quero agradecer não só ao Cipriano, mas também a todos os restantes convidados, porque se houve debate que foi organizado com alguma velocidade e que serviu para também testarmos um pouco a nossa agilidade enquanto organização na Porto Business School, foi este. E os nossos convidados, quer o Cipriano neste overview, quer os membros do painel que agora se segue, tiveram a amabilidade de rapidamente e prontamente se disponibilizarem para o debate, inclusivamente com prejuízo da sua própria agenda. Mas o tema era urgente, as organizações têm que ser ágeis e a Porto Business School quis dar um sinal dessa agilidade. E, portanto, estamos a discutir no momento em que as coisas estão a acontecer. E achamos que temos um painel extraordinário para ver e para analisar e para perceber diferentes perspectivas, diferentes ângulos de análise deste fenómeno. E para isso pedia o vosso aplauso e chamava ao palco o Pedro Pinheiro, professor da Porto Business School, o João Duque, professor do ISEG e também da Porto Business School,
O Gustavo Cunha, um economista, investidor, especialista em fintech e que tem colaborado com a Porto Business School. E, por fim, o Filipe Castro, CIO da U-Trust, uma startup fintech portuguesa que opera a partir de Zurique. E já agora o Filipe veio de Zurique de propósito para o debate. Muito obrigado. O debate vai ser naturalmente aberto e, portanto, eu daqui a pouco abrirei questões a partir da plateia. Também farei algumas questões para algumas pessoas que eu já vi na plateia e que julgo que podem ter alguns ângulos interessantes de análise, mas vou começar pela última frase do Cipriano, transformando-a em pergunta/desafio para o Pedro Pinheiro. Pedro, a Libra tem mesmo o potencial para mudar o mundo? Acho que se calhar é prematuro dizer isso. É natural que o discurso aponte para aí. Aliás, o desígnio do Facebook é sempre partir coisas e andar depressa e partir coisas. Portanto, aconselharam que neste caso era melhor não partir muito, sob pena de terem os holofotes como têm tido em cima. Mas é um momento disruptivo. Claramente. Eu julgo que temos aqui o tema das criptomoedas como um todo, que desde logo o Facebook também se tenta distanciar e provavelmente como estratégia de afirmação do resto das criptomoedas, mas há aqui um momento definidor que, de alguma forma, vem dar credibilidade a um movimento que, em larga medida, ao longo dos últimos anos, tem sido um movimento marginal, não é? Independentemente de muito hype que tem em termos de mídia e imprensa, as criptomoedas têm sido um tema marginal, essencialmente. E, portanto, a Libra vem, de alguma forma, e julgo que é o primeiro grande impacto, vem conferir viabilidade a um modelo de moeda alternativa. Não é? E julgo que isso é, de facto, um grande impacto e pode ter consequências. Falou-se aqui da regulação dos bancos, certamente vamos ter a oportunidade de falar sobre isso ao longo do debate. Pode, de facto, ter consequências a prazo significativas no sistema financeiro. Mas vai durar algum tempo. Não é? Nós tendemos a sobrevalorizar o impacto de curto prazo das coisas e, provavelmente, muito do que anda aí a ser escrito é uma sobrevalorização desse impacto. Não é? Eu hoje, ao início da tarde, tive a oportunidade de gravar uma conversa que vamos publicar em podcast muito em breve com o Gustavo Cunha. E o Gustavo dizia que tinha mesmo potencial para mudar o mundo, para transformar o mundo. E isso tinha muito a ver com a escala que finalmente o Facebook e este conjunto de organizações, mas eminentemente o Facebook, trazem para o projeto e para o fenómeno. Qual é a tua visão neste momento sobre o potencial do fenómeno? Eu acho que é imenso. É de uma magnitude muito grande, porque ele não é simplesmente uma criptomoeda definida, ele é um sistema de pagamentos. Eles estão criando um blockchain que é um sistema de pagamentos mundial, né, que vai poder ser negociado em vários países com um meio de negociação que é a Libra, que é a criptomoeda. Eu acho que isso tem um impacto gigante, porque quando a gente olha o sistema financeiro mundial, os alicerces dele estão na década de 70. Então, por exemplo, fazer transações de câmbio hoje se utiliza SWIFT ainda, né, para a grande maioria das transações. Então, você demora 2 dias para transferir moedas de dólar para euro, de euro para ien, né, 2 dias para chegar. Isso em termos de tecnologia, é quase inconcebível hoje. Tem tecnologias que fazem isso automático. Em termos do meio de pagamento dos países, você tem que nem o MBWay, que tem aqui em Portugal. Você tem o SEPA, que é o Sistema de Pagamentos Europeu, que até pouco tempo atrás demorava algumas horas para fazer o settlement também. Eles lançaram no final do ano passado uma estrutura que você consegue fazer instantâneos, pagamentos instantâneos, mas isso não tem em todo o país. Quando você vem com uma iniciativa dessa global, você consegue fazer pagamentos instantâneos dentro do país e entre países automaticamente e direto, e rápido, e fácil. Né? Então, associado isso a uma magnitude que o Facebook coloca, e aí não só o Facebook, né? Facebook, Uber, Farfetch, com uma gama de usuários muito grande, é um poder disruptivo enorme. Né? Então, eu acho que tem uma capacidade
muito grande. E acho que depois a gente vai discutir um pouco. A discussão é como é que o regulador faz o catch-up com isso, né? Porque o regulador está vindo um pouquinho atrás ainda. Vamos dar um passo atrás. Temos referido recorrentemente, e o Cipriano, na sua apresentação, fê-lo também recorrentemente, a Libra é uma moeda. O João escreveu no Expresso este fim de semana que não é exatamente uma moeda, ou que, na sua opinião, não configura exatamente uma moeda, porque há aqui um conjunto de, eu diria, dimensões e valências que a Libra não tem. Pois. Sim, há de facto aqui características que nós associamos classicamente às moedas que a Libra não tem. Do ponto de vista clássico, há as 3 funções da moeda, que é meio de pagamento, aqui sim, portanto meio de troca, não é? Que nós podemos usar para trocar as coisas, mas até este meio de troca também é um bocadinho diferente de outras moedas, de outras criptomoedas. Há uma criptomoeda que aparentemente tem estas características. Agora não me recordo o nome dela, mas que pretendia ter ou ser uma réplica de dólares exatos depositados. O Tether. E isso significava que era uma moeda que, no fundo, era usada num espaço ou por pessoas, mas correspondia exatamente a um montante depositado em dólares. E, portanto, nesse sentido, aquilo que estamos a fazer é como se... É um bocadinho isto, não é? Só que aqui não é só dólares, são outras moedas. Podemos fazer a troca, podemos até estabelecer os preços em libras, não é? E podemos até especular, né, nesta moeda. Mas as outras características, nomeadamente a capacidade desta moeda ser obrigatoriamente aceite em espaço ou territórios, não existe, não é? Existe um conjunto de entidades que estão disponíveis para aceitar a moeda, que é diferente de ser obrigado a aceitar. E, por outro lado, outra característica é a estabilidade. Essa estabilidade está garantida aqui. Mas enquanto esta moeda não permitir fazerem-se depósitos e criar-se moeda a partir desta capacidade que os bancos centrais têm, que é de criar moeda e, a partir dessa criação de moeda, injetá-la na banca comercial e essa banca comercial fazer a reprodução através do multiplicador de crédito, isso não existe aqui. Vamos lá ver. E a pergunta é se algum dia existirá. Porque, se não existir, na prática, o que nós estamos a fazer é quase que criar um fundo de investimentos monetário, em que temos moedas, não é? E criamos em espelho, isto no ativo e no passivo, emitimos umas coisas que lhes chamamos libras. E dizemos às pessoas que vocês podem trocar isto aqui como moeda. E isto existe assim desta forma até. E não sem materialidade, que são os direitos de saque especiais. Também já existe, é meramente escritural, só que é usado entre países, para as dívidas internacionais. E, portanto, até já existe uma coisa assim. Ora, criaremos um sistema bancário ou parabancário em que nós podemos fazer o depósito e, através desse depósito, injetar nova moeda e permitir que as pessoas possam, portanto, na prática, expandir a moeda pelo multiplicador de crédito. Enquanto isto não existir e enquanto, a meu ver, os bancos centrais não estiverem por detrás, ou um banco central, eu tenho dificuldade em encarar esta Libra como uma moeda de pleno nome, digamos assim. O que é que ela me parece que é? É disruptiva e é interessante porque traz estes grandes players associados, que lhe dão aparentemente muita possibilidade de utilização, e tem aparentemente também este fundo de reserva. A pergunta que se coloca é, então, e alguma vez vão criar mais libras do que a reserva? Vão fazer o mining ou não? Ou este mining é apenas limitado à reserva? Porque essa é a grande questão, não é? E depois, no fim do dia, eu acho que também devemos ver estas questões do ponto de vista político. A moeda é um instrumento, o homem percebeu isto, há milhares de anos. A moeda, de facto, é uma fonte de poder. E, portanto, vamos assistir aqui,
no espaço internacional a uma guerra. Pode não chegar a pontos das pessoas se confrontarem fisicamente, mas é uma guerra. No fim do dia, isto é uma guerra. E temos os espaços organizados tradicionais, assentes em populações que têm anseios diferentes. Por um lado, tem um anseio de uma soberania e de uma identidade, e as moedas têm tendência a marcar esta identidade e estas soberanias, por um lado. Mas, por outro lado, também têm alguma esperança, ou têm um desejo de fazer as coisas de uma forma com alguma liberdade. Ora bem, estas moedas podem transformar a liberdade em libertinagem. Ou melhor, podem transformá-las ou transformar poderes não eleitos, corporativos, assentes em dinheiro e em propriedade privada, donos de facto, donos dessa arma fantástica que é a moeda. Portanto, a moeda não é só a moeda tal como nós na economia a vemos. É também, de facto, um instrumento político. Ponto final, parágrafo. E o que vocês veem aqui, e isso é interessantíssimo do ponto de vista político ou económico, é ver isto a ser puxado para o âmbito das corporações, das grandes corporações. E pronto, e vamos ver como é que também os cidadãos que ficam aqui com 2 papéis e 2 votos. Quer dizer, eu tenho um voto de que eu aspiro para estas comissões e que lhe mostram isto, ou que lhe sugerem que isto é ótimo, porque não paga nada, ótimo, mas em boa verdade estão a fazer puxar o pêndulo para um lado onde ninguém vota, os membros têm um voto, em 28 membros, mas as pessoas que de facto estão por detrás ou na base da utilização da moeda não têm voto, não elegem ninguém. Não há ninguém que seja eleito democraticamente. Não há qualquer expressão da vontade, desta vontade, digamos assim, da grande maioria dos humanos hoje em dia a quererem transformar os espaços de intervenção como democracias. Portanto, isto é muito interessante deste ponto de vista. E eu gostava de não deixar quer dizer, este espaço, não é? Porque nos tentamos muitas vezes focar na questão muito económica, ou muito financeira, ou até muito da poupança. E o que é que eu ganho? Devo dizer-vos que, do ponto de vista tecnológico, não posso aportar nada, não faço a mínima ideia, tenho uma ideia muito vaga sobre como é que funciona o sistema, não sou engenheiro, não sou técnico, não faço ideia, porque se faz para a plataforma mais aberta, mais fechada, não faço ideia o que é que isso pode significar. Desse ponto de vista, o que nós vemos é que há uma série de garantias que os promotores tentam dar. Mas a pergunta é lícita. Será que algum dia nós somos confrontados com um apagão no sistema? E quem é que garante esse apagão? É que no fim do dia, as moedas são garantidas pelos cidadãos dos países que as emitem. E, de facto, quando eu tenho uma nota de $100, que me diz que eu entro nos Estados Unidos e tenho um poder aquisitivo de $100 e que, no fim do dia, são os cidadãos americanos que vão garantir, de alguma maneira, aquela nota. E, portanto, de alguma forma, eu tenho uma confiança que é, meus caros, há ali umas centenas de milhões de cidadãos americanos que, no fim do dia, vão garantir que eu tenho direito a levantar com aquilo bens e serviços, pelo menos naquele espaço. Podem não me aceitar noutros espaços, mas eu lá entro e vou lá buscar mesmo $100, seja um par de sapatos, sejam umas garrafas disto ou daquilo, não interessa. E isso é garantido pelos cidadãos, que, em último lugar, estão a conferir à entidade que emite, que no fundo é o Estado ou o Governo, ou o Banco Central, através do empowerment que recebe da República ou da Federação de Estados, que lhes dá esse poder. Portanto, há coisas para além da tecnologia que estão, de facto, agora muito agarradas à moeda. Por isso é que eu digo, esta Libra é muito disruptiva, é perturbante,
é perturbador e os governos centrais sentem isto e, portanto, que já estão a ir atrás, mas vão sempre. As autoridades reguladoras vão sempre atrás. E os outros vão à frente e eles vão atrás. Portanto, eles sentem isso. Às vezes mais devagar, outras mais depressa. Muitas vezes muito mais devagar. Já existem 2.500 criptomoedas. Pronto, é isso. Não é? E é Ninguém se espantoso como preocupa com isso até agora. eles têm emitido sucessivos comunicados a dizer que, atenção, isto não é uma moeda, isto não é uma moeda. De facto, por causa das características de facto, eu também não lhes reconheço, e porque muitas vezes tem por trás zero. Esta, pelo menos, tem alguma coisa, que é uma reserva de moedas. Mas lá está, por detrás da Libra, como é que se lança a Libra? Uma reserva de moedas. Moedas que, por sua vez, estão em cima de quem? Dos cidadãos da Europa, dos Estados Unidos, da Suíça, do Japão, etc. por aí fora. Alguém está a se portar na qualidade de votantes, não é? Das democracias que elegem os poderes que garantem as moedas. Bom, temos já aqui, Gustavo, muito rápido, que eu só rapidinho, só agregar uma coisa. Eu acho que se tem uma coisa espetacular da Libra é trazer já essa discussão para a tona. Que antes você tinha o pessoal dos libertários, das criptomoedas, e o mundo tradicional, vamos dizer assim. Só trazer essa discussão, importante. Concordo com a parte política, só que se a gente lembrar a moeda 30 anos atrás, ela tinha um padrão ouro, era lastreada em ouro. Hoje não é mais. Então, por que a Libra não hoje começa lastreada assim e daqui a pouco não é mais? Isso é o sentido da pergunta que eu ia lançar ao Filipe, porque o Filipe tem como trabalho na U-Trust, e a U-Trust opera no mercado precisamente dos pagamentos a partir de moeda digital. Exato. E, portanto, como é que tu tens encarado essa evolução desse mercado, ou seja, como é que o consumidor, como é que o utilizador olha para esta realidade e esta nova realidade que é potenciada pela Libra e pela sua dimensão, versus estas preocupações absolutamente fundamentais do ponto de vista daquilo que é o Estado, a função do Estado, a função das entidades reguladoras e as três diferentes funções que a própria moeda tem, neste equilíbrio periclitante. O consumidor vai atrás da cenoura, se quiseres, da inexistência de taxas, da conveniência, tal qual o fez quando decidiu oferecer dados em troca de descontos em bananas nos supermercados, ou tu sentes o consumidor mais informado e mais preocupado e alerta para estas questões? Bem, há aí vários temas, se calhar temos que segmentar. A nível dos consumidores na área de digital currencies e criptomoedas, obviamente nós trabalhamos com entidades mais corporate e mais na parte dos utilizadores. O que nós vemos neste ecossistema é que a Libra, vemos-la como uma excelente iniciativa, algo que pode ser o kickstart das digital currencies para mainstream. Hoje em dia, apesar de ser possível fazer pagamentos com moedas digitais, talvez não tanto em Portugal, mas noutras geografias é perfeitamente possível, é mais focado em outro tipo de artigos, não pagar o café ou as nossas compras de conveniência no dia-a-dia, mas isso já acontece. Quando pensamos em digital currencies ou moedas digitais, nós pensamos em Bitcoin, pensamos em Ethereum, pensamos em Ripple, pensamos nas moedas que estão no spotlight. Mas, na realidade, há várias criptomoedas. Como foi dito, há 2.500 e qualquer pessoa com algumas linhas de código pode lançar a sua criptomoeda. Qualquer pessoa. A questão aqui, e fazendo um pouco de backtrack ao o que é o dinheiro, se qualquer um de nós pode ter esse poder, o que é que confere valor à moeda? Eu diria que uma moeda, para ser aceite, tem que ter confiança. Tem que ser aceite por outras pessoas. A Libra, acho que vem trazer a este mercado essa confiança. Apesar de ser um pouco um complemento às moedas digitais atuais, mais descentralizadas, nós vemos como uma iniciativa que pode trazer essa confiança e essa estabilidade na área das cryptocurrencies. Falámos há pouco de o que é o dinheiro. $100. Todos os trends apontam para que, no futuro, vocês não vão ver paper money. Isto está a desaparecer. Cada vez mais. Países nórdicos, pagar com notas de kroner. Se tentarem fazer isso na Suécia, as pessoas olham para vocês como, mas o que é isto? Na China, nós não usamos carteira sequer. Mal usamos cartões, usamos pagamentos eletrónicos, WeChat. A verdade é que, cada vez mais, o dinheiro
é digital. Vai ser digital. A representação física do dinheiro vai desaparecer. A grande questão é, o que é que vai substituir esta representação física? Porque este paper money, esta moeda, é completamente anónimo. Talvez não aqui. Se eu tivesse a utilizar, tinha que garantir que um dos merchants aqui aceitasse $100, mas nos Estados Unidos eu posso ir a uma loja, posso pagar com uma moeda, $100 ou moedas, e não tenho que identificar até um certo montante. Isso vai existir um complemento a nível digital, tal como vai existir um complemento que permita transações de outro valor? Eu diria que sim. A questão é quanto tempo vai demorar? Já entramos nas questões de bancos centrais emitindo a sua própria criptomoeda, mas eu acho que este, no caso da Libra, é um bom caminho para trazer utilizadores mainstream para esta via de pagamentos. Eu não acho que vai ser a moeda que vai ser usada no mundo todo, tenho algumas dúvidas sobre isso. Acho que pode ser, é perfeitamente possível, dado o poder do consórcio e todas as organizações que estão por trás, mas eu acho que vai imitar muito o espectro de moedas que nós temos atualmente. Nós temos euros, temos dólares, temos renminbis, temos Hong Kong dollars. Não há uma moeda que é usada globalmente. E acho que vai acontecer o mesmo no espectro das moedas digitais. Vamos ter vários consórcios que gerem várias moedas diferentes, que competirão uns com os outros. Alguns Estados, talvez, a competir uns com os outros. Também vemos muito acontecer também, um dos grandes trends é o decoupling do Estado e do dinheiro. É outros trends muito claros. Desmaterialização do dinheiro para digital e a separação do Estado e do dinheiro. E é uma coisa que, por muito que nós gostemos que fosse diferente, e os Estados podem competir, podem lançar moedas digitais, quando uma tecnologia disruptiva acontece, se formos ver na história, não há volta a dar. Ou somos os pioneiros que estamos on board, ou criamos barreiras. Também é uma estratégia. Mas ao fazer isso, iremos eventualmente perder mais à frente quando todos os pioneiros que adotaram essa tecnologia ganharam poder e agora estamos à mercê deles no futuro. Eu acho que são trends que devemos estar atentos e acho que é uma das coisas que o projeto traz todos estes temas para a ribalta e também é por isso que estamos aqui a discuti-los. Número ótica de utilizadores. Acho que também vai trazer muitos utilizadores a uma das digital currencies, por via de todas as interfaces que o Facebook tem e dos outros parceiros, que vai ser um excelente ponto de entrada. Eu acho que muitos utilizadores não aderiram ou não conhecem a digital currencies porque é complicado ainda. As bridges, os pontos de entrada são ainda não muito user-friendly. Acho que há muitas empresas também a trabalhar nesta vertente e o facto de Facebook e outras empresas do consórcio estarem empenhadas nesta vertente é um indicador claro. Bom, são várias as questões. Vamos abrir o debate e, portanto, meus senhores, interrompam-se à vontade. Pegando um pouco naquilo que o João há pouco referia, da moeda, e neste caso a moeda digital também como instrumento de poder, com ligação a territórios. Hoje de tarde, quando conversava com o Gustavo recordava-me de uma coisa que me parece muito interessante e lançava-te essa questão. Nós estamos a discutir o impacto da Libra e este poder transformacional que a Libra tem, mas isto é um pouco uma visão muito ocidental e apesar de tudo, restrita, de uma realidade que está a acontecer com uma velocidade muito mais intensa noutras geografias do nosso planeta sem que nós nos apercebamos. Ou seja, eventualmente, para um chinês, esta conversa da Libra é uma conversa um bocadinho desatualizada, porque apesar de tudo, o sistema de pagamentos digitais que funciona, e eu já o experimentei, também já lá estive, via WeChat, com Alipay e coisas desse género, essa dimensão, esse ensaio na dimensão instrumento de pagamento está a acontecer, e está a acontecer com um poder avassalador. Há também aqui uma perspectiva, se quiseres, da guerra comercial, da guerra tecnológica. Vejam o que está a acontecer com o 5G e todas as histórias à volta do 5G. Há também aqui uma dimensão desta guerra para a obtenção da
do instrumento de pagamento, independentemente da moeda, do instrumento de pagamento globalizado e dominador? Eu acho que aqui diz bem. Eu não lhe chamaria uma guerra, porque, obviamente, como disse o professor, o poder económico eventualmente está ligado também a algum poder político, seja institucional ou corporativo. Eu acho que, se houver uma guerra, a vantagem vai ser sempre do consumidor. A questão é o que é que o consumidor quer. Através de todos os treinos que temos visto nas últimas disrupções tecnológicas, todos os utilizadores, ou a maior parte dos utilizadores, estão dispostos a fazer um trade-off. Conveniência por privacidade. Todos os números apontam que a maior parte dos utilizadores está disposta a fazer esse trade-off. Obviamente, há sempre um nicho de utilizadores que prefere não fazer esse trade-off. E eu acho que uma das vantagens de Libra versus outras digital currencies mais abertas é que o utilizador tem essa escolha. Ou seja, se o utilizador quiser fazer parte de uma moeda ou quiser utilizar um sistema, uma blockchain, uma moeda que está sob a alçada de um consórcio, pode o fazer. Se quiser utilizar uma plataforma mais livre, também o pode fazer. Acho que a escolha do consumidor vai ser crucial. O que é que traz mais conveniência? Mesmo no caso do WeChat, o WeChat Pay foi adotado massivamente na China por conveniência. Obviamente é controlado por uma única entidade, mas a maior parte, overwhelming majority dos utilizadores utiliza esse sistema porque traz conveniência. E é isso que eles queriam. Posso só introduzir aqui um tema, por causa do... Este tema da política normalmente também se discute muito na questão da dívida, não é? E só para pormos aqui os números em perspectiva, que eu acho que é importante, não sei se alguém tem ideia da dívida americana que é tida por chineses. A China tem 1 trilhão de dívida americana. É, grosso modo, 1/15 do total da dívida externa detida por estrangeiros americana. Não é? Façamos umas contas. O Facebook tem 2,5 bilhões de utilizadores. Mesmo que cada utilizador deposite 100 euros ou compre 100 libras, o que já seria uma coisa fantástica, estamos a falar de 250 bilhões de dólares. Portanto, ainda é menos de 1/4 de toda a dívida americana que está em mãos chineses. E essa sim, provavelmente, às vezes com impactos políticos muito, muito complicados. Portanto, no imediato, era aí que começávamos, eu não vejo como é que a Libra pode ter um impacto brutal no sistema financeiro e que confira uma exigência regulatória, aliás, como o João apontou e bem, a falta de capacidade de multiplicação, embora acho que ambos conhecemos alguns bancos de investimento que vão criar algum produto que permita, de alguma forma, alavancar a Libra de tal modo a que ela possa ter essa capacidade de criação indireta de moeda, mas de facto não há nenhuma razão, tirando o tema que também já foi aqui abordado, do risco que isso coloca para os bancos, e sim, não é? Eu novamente também não gosto de ser catastrofista e dizer que os bancos também vão todos morrer por causa disto, não irão, mas certamente é mais um prego, talvez um prego um bocadinho maior no caixão dos bancos a prazo, mas eventualmente também não será devastador. Mas eu acho que isso é que é o grande tema, mais do que tudo, na atenção regulatória que tem estado a incidir sobre isso. E já agora, só para terminar, se em vez do Facebook estivesse lá qualquer outro promotor, porventura o debate não seria tão acérrimo. Portanto, aqui o Facebook, embora se tenha rodeado de todos os cuidados e tenha sido bastante inteligente na forma como arquitetou a abordagem a esta nova moeda, a realidade é que a subexposição tem a ver com os temas políticos que têm ocorrido, nomeadamente Cambridge Analytica, há um ano atrás, e com o tema dos dados e a discussão sobre como é que isso pode ter impacto. Desde logo, há uma linha que os principais comentadores sobre estes temas têm apontado no white paper do Facebook, que fala que, no limite, caminhar para um digital ID das pessoas, portanto, uma identificação digital das pessoas, e que aí novamente troca nos campos políticos e que assustam muito mais as pessoas. Portanto, em termos de regulação, em termos de impacto do sistema financeiro, não vamos fazer isto mais do que aquilo que é, independentemente de, a prazo, e se caminhar para uma solução mais descentralizada,
uma solução em que haja um decoupling dos ativos subjacentes, que pode ocorrer e não tenho a mínima dúvida que se a Libra for bem sucedida a prazo, esse sucesso significará, de facto, não precisar de outras moedas para derivar o seu valor intrínseco. Não é? Acho que isso ainda está bastante longe de acontecer e não vai ser hoje, de um dia para o outro, que isso vai acontecer. O Gustavo queria intervir já há pouco. Deixa eu só comentar em relação a essa dicotomia entre o leste e oeste, né, Ocidente e Oriente. Claramente você tem, em termos de fintechs e meios de pagamentos, a Ásia é muito mais desenvolvida do que o Ocidente. Então, essa parte de WeChat, Alipay, você faz pagamentos com QR Code em todo lugar, sem precisar. Hoje, se você for para a China e não tiver Alipay ou WeChat, você tem uma dificuldade enorme de comprar qualquer coisa. Não é um negócio fácil, porque todo mundo só utiliza isso. Tá? Então, uma coisa que aqui no Ocidente é ainda embrionário. Estão começando alguns países. Tá? A iniciativa do Facebook vem no momento em que, por exemplo, a Nations League, que teve aqui há pouco tempo atrás, o Alipay fazendo propaganda aqui na Europa, sobre o sistema de pagamentos dele. E o Alipay é um sistema que ele é acoplado no sistema tradicional. Então, ele não é um sistema novo que nem o da Libra ou o blockchain da Libra. Ele dá para acoplar o Alipay aqui, né, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Isso traz um poder em termos de controle de dados, que é essa discussão da 5G que nós temos hoje. Eu não sei se o Ocidente quer que o Oriente tenha o controle de todos os dados do mundo. Tá? Então, essa discussão é uma discussão que vem junto com a Libra. E pode ser que o Ocidente, dado que ela tem várias empresas, facilite com que ela faça isso do ponto de vista regulatório, para que esse controle de dados não seja feito não seja ganho pelo Oriente. Eu acho que em relação à Libra, acho que tem que ter uma divisão grande aqui entre o que é a criptomoeda Libra e o que é o sistema de pagamento ou meio de pagamento Libra. Acho que são duas discussões importantes. Tá? A discussão de meio de pagamento é claramente um meio de pagamento novo, mundial, onde você vai conseguir fazer transações e já nasce com uma base de cliente enorme. Né? Spotify, Uber, Facebook, Farfetch, é uma base de clientes enorme, um sistema de pagamentos que vai ter um facilitador ali, que é uma criptomoeda Libra, que pode evoluir para ser uma moeda fiduciária, sem lastro no futuro, pode eventualmente ter política monetária, pagar juros no futuro. Eles claramente estão dizendo que, nesse momento, não vão fazer isso. Mas o grande desafio para os bancos centrais é que, se ela tiver 5, 10 bilhões de pessoas utilizando elas corriqueiramente, ela querer desacoplar do padrão ouro ou do padrão dólar. Né? E aí, como é que ficam esses bancos centrais com essa dívida enorme? Tá, mas a discussão aqui, para mim, é uma discussão de dado. Como é que você controla os dados do mundo hoje? Quem vai controlar esses dados? Então, essa discussão é uma discussão muito importante, ainda mais quando você entra com o histórico do Facebook, que não é um histórico muito religioso. Né? Filipe, querias comentar no Pedro Pinheiro? Sim, eu acho que concordo com o que disseste, é a importância dos dados e quem vai controlar os dados na forma de pagamento que for adotada. A nossa visão em U-Trust é mais multilateral. Nós deixamos essa escolha do meio de pagamento ao utilizador, ou seja, o utilizador da nossa plataforma pode usar diferentes tipos de criptoativos, potencialmente também a Libra, já que ela será open source, ou pelo menos a indicação que terá elementos open source. E nós vemos a Libra como uma stablecoin. Uma stablecoin não é a primeira, há outras, USD, Tether e outras iniciativas deste género, mas essas iniciativas tiveram sempre um espectro muito limitado. Porquê? Porque não há uma confiança nas organizações que gerem e lançam ou lançaram esse tipo de moedas no passado. O que pode mudar com a Libra. A nível de moeda ou de protocolo de stablecoin, é assim que eu vejo a Libra a operar. Como nível de consórcio, ou como um dos elementos do consórcio, agindo como Banco Central, que vai regular a política monetária da Libra, vamos ver como vai evoluir. Estou bastante positivo, dado os membros da Libra. Em relação aos dados, eu acho que ainda estou para ver, ou estaremos para ver, dadas as especificidades técnicas do Technical White Paper, como será a ponte de acesso à Libra. Será uma moeda que está disponível
para trading nas exchanges, como outros stablecoins. Quais são os requisitos de KYC que serão necessários? Será o ponto de entrada apenas a app Calibra? Será uma API aberta? E essa é uma das questões também interessantes, porque é nessa camada, é nesse layer, que se vai ligar a parte monetária à parte do KYC, à parte da identificação do utilizador. E é uma das questões que tecnicamente ainda não está fechada. Ainda teremos que ver os tais técnicos que vão ser lançados no futuro para ver como será efetivamente feita esta interligação. João, força. Eu tenho uma questão para lhe lançar, mas começa a seguir. A minha questão aqui é em relação à dimensão, que já foi aqui levantada, o que é que pode ser a Libra em termos do fundo de reserva, daquilo que eles aparentemente começam. Portanto, eles começam com 10 milhões cada um, são 28 membros, são 280 milhões, isto não é nada, não é? Vão para 100 membros, são 10 milhões, são 1.000 milhões. Mas 1.000 milhões não é absolutamente nada. E, portanto, a pergunta é, ou eles vão continuar a injetar capital para manterem a Libra totalmente coberta por ativos. A forma como vai acontecer é como se foram, isso está descrito bem na parte financeira, né, que é a parte que eu me debrucei. Você, pessoa física, vai poder comprar Libra com euros, dólares, etc. E você vai ter esse consórcio que vai colocar o fundo e emitir Libra. Então ele vai funcionar como um ETF. Para quem é do mercado financeiro... Mas eles, neste momento, eles iniciaram a Libra e a emissão das primeiras Libras com um fundo de reserva que são 280 milhões. Na verdade, é até menos, mas não interessa. Eles dizem que são... Bem, subscreveram. Admitamos que são 280 milhões. Isto, de facto, não é absolutamente nada. É uma gota d'água, não é? E a pergunta é como é que eles vão emitir alguma vez Libra, se emitem Libras como os bancos centrais fazem, que é do nada, criam moeda e criam a responsabilidade por emissão de moeda. Portanto, no balanço do Banco Central, o Banco Central, neste momento, nos Estados Unidos, no período de quantitative easing, e na Europa, igualmente, o que faziam era, mensalmente, criavam moeda e responsabilidade por criação de moeda e tem o balanço equilibrado. Aquilo apareceu do nada, zero, absolutamente zero. E é esse poder que, e as pessoas acreditam, que isso não vai alterar, para além daquilo que é, enfim, à partida, que se espera, que é o desejo do Banco Central para controlar a inflação, ou para baixar ou para fazer subir, que é exatamente o movimento adequado e certo. Portanto, e essa para mim é a questão aqui essencial, porque até lá isto não passa de uma forma facilitadora de fazermos as transações, porque, lá está, eu não estou a ver tanta gente a fazer transações só com base nesta quantidade relativamente pequena de moeda. Toda a outra que é emitida é por troca, portanto, se eu troco, lá está, se eu começo a injetar novas moedas por troca de Libra, eles ficam com mais moedas e poderão, eventualmente, fazer crescer mais a massa monetária. Mas, mais uma vez, eles estão assentes em cima de quê? Se mantiverem esta forma de gestão da Libra, eles estão assentes em cima de bancos centrais, porque são os bancos centrais que estão a dar garantia aos ativos que representam a Libra. Portanto, na prática, eles estão apenas digamos que a garantir que eles estão a fazer, eles estão nas mãos, e o poder aquisitivo da Libra está totalmente nas mãos daquilo que é a política monetária dos bancos centrais. A menos que um dia resolvam dizer, meus amigos, agora a conversa é outra e a partir de Mas agora... o Cipriano, era a questão, o Cipriano disse aqui, ou melhor, colocou a questão, vamos ser justos, não o afirmou, mas colocou a hipótese de a evolução ser nesse sentido, de se tornar o Banco Central da Internet. Exatamente. E isso... Foi uma pergunta desafiadora que ele deixou. Exatamente. Mas isso conecta um pouco com aquilo que o Filipe há pouco dizia, do decoupling que começa a identificar-se como potencial tendência da moeda em relação ao Estado e as suas instituições e suas organizações. Não Vamos vê essa depois, pressão? E vamos ver se as pessoas depois o querem ou não querem. Porque essa que é a questão. E é muito engraçado eu olhar para as pessoas e ver os dois votos que eles têm na mão, como eu dizia há bocadinho. É que, por um lado, sentem, isto é excelente, é ótimo, termos a possibilidade de fazer tudo sem custos.
E, por outro lado, um dia perceberem que agora estamos nas mãos de alguém a quem eu não tenho nada, nem me perguntaram nada, porque é que ele está à frente. Aquilo nem sequer é uma oligarquia. Aquilo é total poder do capital e da transferência de capital entre entidades que eu não faço ideia como é que se faz. E não tenho nada a dizer. Oh, João, mas se fosse venezuelano, se calhar preferia. Se calhar. Eles tentaram. Mas também eu não disse que Eles tentaram. Venezuela era uma democracia, pois não. Eu diria que esse consórcio talvez já vá gerir a economia melhor que muitos Estados. Mas isso é também uma As pergunta pessoas desafiadora. preferem. Isso é uma questão muito discutível, né? Especialmente nas democracias evoluídas. Já agora, é curioso falar aqui no exemplo do Norte da Europa. Isto é, o Norte da Europa não precisou da Libra para nada para não usar a moeda física. Não é? Portanto, Sim. isto é. Eu nunca vi o meu ordenado. Quer dizer, a percentagem do meu ordenado que eu vejo com os meus olhos, não é? É baixíssima. Porque eu levanto 50 euros por semana para cafés e jornais, e já cada vez já compro menos, não é? Fisicamente, ou compro uma revista para ir. Portanto, eu não preciso de moedas. Não vejo a minha poupança, nunca a vi financeira, portanto, eu não preciso das moedas. Portanto, eu não preciso, literalmente, de qualquer criptomoeda para digitalizar a minha vida. Eu já tenho a minha vida financeira totalmente digitalizada. Sim, mas aqui o tema é para além disso. Ora bem, não é? De portanto, facto, o venezuelano lá há 5 anos, se tivesse um Bitcoin, hoje estaria muito melhor do que está. Não, é tempo Assim Um que sim, angolano, assim e em que sim. aspas, não é? Assim que sim, assim que sim. Não é? Mas Portanto, agora- o tema é esse. O tema é conseguir escapar, e a lógica, digamos, doutrinária da cripto é Estado, é não estar dependente, de facto, de nenhum Estado nem de nenhum Banco Central. Também para os apagões. É mais pelo hedging. Falando de apagões, não sei se sabem, mas o ano passado a rede Visa deixou de funcionar durante vários dias. O que foi chato, especialmente para quem só tinha cartões. Portanto, à medida que estamos a caminhar para um mundo cada vez mais digital, não há só vantagens. E as redes que temos atualmente, que foram construídas há muitas décadas, têm os seus problemas. Ou seja, há sempre trade-offs. Claro, Não há uma solução que seja universalmente boa ou má. É uma questão de boa ou má para quê e se é a solução certa para o que nós queremos. Eu só gostava de voltar à questão da segurança que eu não acabei. No dia em que o meu banco tiver o apagão total, e nós já assistimos isto em Portugal, eu sei que a coletividade, curiosamente, me garante que, pelo menos até 100 mil euros, eu tenho isso garantido. Ora, neste tipo de sistema e de wallet, de carteira, eu não tenho garantia absolutamente nenhuma. Mas qual é a para além da percentagem do fundo de garantia de depósitos que está coberto Não, com eu só dinheiro? estou a dizer que eu tenho. Eu tenho. E por enquanto, Sim, não sim. Para tem. mim chega-me. Temos Eu aqui não um tenho pouco. dinheiro, Mas portanto, só tenho... se for tudo... Não, mas espera, para mim chega-me. Eu não sei qual é o sistema de garantia que pode estar a suportar ou que vai suportar isto. E esse sistema de garantia é à força. Atenção, porque nenhum português votou alguma vez ter que estar a pagar impostos e trabalhar mais horas para pagar impostos, para garantir as contas de que outros indivíduos tinham em bancos como o Novo Banco, o BPE, o Banif, não sei o quê. Portanto, é à força. E porquê que é à força? Porque há um poder político e um Estado organizado que nós, quando temos o cartão de cidadão desse país, admitimos que estamos sob esse construto jurídico, que é tão forte que um dia leva a pegar um jovem de 18 ou 19 anos e dizer vais para ali, dás tiros, matas e podes morrer. E, portanto, isso do ponto de vista político é fortíssimo, é o máximo que temos. Pronto. E é isso que, na construção destas moedas, que é interessantíssimas, porque são disruptivas e tecnologicamente muito desafiadoras, põe em causa os modelos antigos de negócio, e muito estáveis, e eram fantásticos, de banca, etc. Hoje em dia põe-no em causa como modelo de negócio. Mas eu não deixo de olhar para isto, vou lá bem ao fundo da questão,
que não é só um modelo de negócio. Isto não é só um negócio. Isto é muito mais do que um negócio. E é por isso que, se calhar, dada a dimensão das instituições em causa, isto tocou pela primeira vez e fortemente os bancos centrais. E os bancos centrais estão ligados ao poder político. E Bretton Woods deixou de haver convertibilidade numa reunião que é uma reunião política. E, portanto, no fim do dia, a moeda está em cima da política. Nem está em cima, está dentro, impregnada da política. É um instrumento Não político. tínhamos dúvida nenhuma. Portanto, é só para dizer isto, não é? Portanto, eu não consigo ver, do ponto de vista, eu posso fazer uma análise muito superficial de negócio, posso ir um bocadinho até mais à moeda, às funções da moeda, mas depois lá por trás há aquela questão política. Muito bem. Gustavo, um comentário rápido que eu queria abrir o debate. Acho que tem 2 pontos aqui. O primeiro, que acho que divisão de novo, meio de pagamento e moeda. O grande concorrente da Libra, ela vem concorrer exatamente com as moedas do Banco Central no meio digital, né, o que a gente tecnicamente chama de Central Bank Digital Currencies, né, que os bancos centrais estão emitindo e todos agora, depois da Libra, aceleraram, porque eles querem ganhar esse meio de pagamento. Né. Se eles vão ser mais rápidos do que um consórcio ou não, essa é uma grande dúvida que eu tenho. Eu diria que o consórcio tem capacidade técnica de ir muito mais rápido do que os bancos centrais para fazer isso. Tá? Eu acho que é só esse ponto. E o outro, em relação às pessoas usarem ou não, eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptação fenomenal. Então, a gente já usa hoje tokens no mundo digital, por exemplo, milhas da TAP. Todo mundo converte aquilo para várias outras coisas. O cartão do continente, você ganha lá créditos, que também é uma moeda do continente. Né? Então, essa discussão de moeda como meio de pagamento, a gente está acostumado. Como investimento, é mais complicado, e o Facebook, o consórcio, deixou claro que eles não vão ter política monetária com a Libra. Ela vai ser associada àquela carteira de moeda, até para ficar mais fácil do regulador digerir essa nova iniciativa. Deixa-me só, Filipe, eu queria mesmo abrir. E enquanto, portanto, vou-vos dar a palavra, quem quiser, de facto, colocar aqui alguma questão, tenho muito gosto, mas eu não vou resistir enquanto vocês pensam. Quer dizer, há sempre aquela dificuldade com a primeira pergunta, mas enquanto vocês pensam nas questões que possam ter, eu não resisto, porque eu vi aqui na sala o André Regueiro, que coordena a delegação norte da DECO. E eu acho que tens aqui um papel interessante porque podes representar em certa medida o consumidor final. E até porque a tua especialidade é direito do consumidor. Como é que, André, tu vês, na perspectiva do cidadão comum, que não é especialista em sistema financeiro, em sistemas bancários, em meios de pagamento, em tecnologia, qual é a perspectiva e a análise que tu fazes deste fenómeno? Muito bem, antes de mais, boa tarde e dar os meus parabéns à E desculpa estar-te aqui mas não resisti. Não, tenho todo o gosto. Dar os parabéns à Porto Business School por mais uma vez liderar a discussão de um tema bastante pertinente. O meu raciocínio do dia-a-dia da associação que represento é efetivamente tentar perceber aquilo que já aqui foi colocado, que é o que o consumidor quer. E temos este desafio diário. E em outros negócios disruptivos, eu vim aqui aprender, porque de facto é uma temática absolutamente relevante para o futuro próximo, mas ouvi aqui, isto provavelmente não é um negócio, é mais do que isso, mas Portugal até tem um bom exemplo de, noutros negócios disruptivos, que levantaram alguma polémica e algum litígio entre os consumidores, e foi o primeiro país da União Europeia a regular, digamos assim, um grande negócio disruptivo, por exemplo, a Uber. E nós, nessa altura, e fomos chamados a pronunciar sobre essa questão, e levantamos essa questão, que é, será que o consumidor que utiliza esse tipo de mobilidade pretende, efetivamente, regular esse negócio e, eventualmente, desvirtuá-lo dessa forma? Bom, todas estas questões e reflexões foram tidas em consideração. Julgo que hoje, passado alguns meses, quase um ano, mais do que um ano já, sobre a regulação desse negócio, está verdadeiramente apaziguado mesmo entre os outros players da mobilidade de transporte de consumidores individuais. Nesta questão, julgo que a grande problemática passa pela confiança dos consumidores.
Em Portugal, em particular, nós temos consumidores bastante conservadores e, evidentemente, que sem essa necessária confiança, muito mais difícil vai ser aderirem a este tipo de desafio, digamos assim, este tipo de moeda. No entanto, o problema do ponto de vista do consumidor é ainda mais alargado, porque quando falamos de consumidores, todos nós somos consumidores, temos consumidores desde os 14, 15, 16 anos até aos 92 anos, aos 100 anos hoje, e isso é também um desafio para este tipo de negócios. Nós somos altamente adaptáveis, já aqui foi dito e estamos absolutamente de acordo, e, portanto, aquilo que nos preocupa é essencialmente transmitir ou perceber que o consumidor se sente confortável e confiante para utilizar este tipo de moeda, por um lado, e, por outro lado, que julgamos nós, a grande questão passa por um dos grandes dilemas e problemas do consumidor atualmente, que é a salvaguarda de algo que hoje, e longe de mim dizer que esta frase é minha, que é o ouro ou o petróleo do século XXI ou para o futuro, que é os dados. Ora, se nós já estamos disponíveis para adquirir serviços ou bens, não contra um pagamento em moeda ou até noutro tipo de moedas, mas disponibilizando os nossos dados, evidentemente que este tipo de consumidor é um potencial utilizador deste tipo de moeda. Do ponto de vista alargado, é essencial garantir que a segurança deste novo petróleo do século XXI dos dados está absolutamente garantida, passa a redundância, não é? E o consórcio, com a força que tem, até porque diria eu que é constituído por algumas empresas de Estado, como também já alguém definiu, poderá dar essa força, sendo certo que alguns dos consumidores e também portugueses, por exemplo, não se sentiram confortáveis com a empresa Estado que é líder deste consórcio, ao ponto de, nesta data, considerar que os seus dados não estão suficientemente salvaguardados por essa entidade. Portanto, confiança, segurança é essencial para o consumidor. A Associação está absolutamente receptiva e extremamente empenhada em se formar sobre esta questão para que também poder fazer parte da informação generalizada e a formação dos consumidores, porque admitimos nós que, afinal, pode evidentemente ser uma grande vantagem. Mas coloco aqui uma última questão, ou melhor, vou agora eu colocar uma questão até ao painel, inaugura então, que é a seguinte. Os consumidores querem confiança, os consumidores querem segurança, mas os consumidores querem liberdade. E a questão que neste momento se coloca é, vamos imaginar que estas empresas que atualmente estão no consórcio, e como já vimos, são empresas com um número de clientes elevadíssimo, decidem, daqui a uns tempos, com a moeda absolutamente estabilizada e sólida, apenas contratar ou negociar com esta moeda. Eu, enquanto consumidor, ou qualquer um enquanto consumidor, fica limitado nas suas escolhas pelo facto de não querer utilizar esta forma de pagamento. E neste caso, qual é a solução que existe, se é que já existe, ou quais são os problemas que aqui devem ser colocados? Muito obrigado. Obrigado. E é exatamente porque nós formamos a U-Trust. Basicamente, a nossa plataforma, que é uma das plataformas do mercado, os consumidor pode escolher pagar-nos, obviamente nos comerciantes que decidirem aderir, não só com uma, mas com múltiplas moedas digitais. Ou seja, é a nossa visão proporcionar essa escolha ao consumidor. Seja no futuro eles queiram utilizar os seus crypto-assets, seja Bitcoin, seja Ethereum, seja TrueUSD, seja Tether, sejam outras, seja Libra, é a nossa visão. Proporcionar essa escolha. E a nossa empresa e outras empresas no mercado, nós proporcionamos outro tipo de vantagens, mas essas outlets já existem. É uma questão de pô-las no mercado mainstream. E é por isso que a Libra traz. E acho que, colocando essa tua questão, se nós voltarmos ao momento que ele só pode utilizar Libra para fazer aquela determinada compra, nós voltamos ao que nós temos hoje. Onde na Europa você só pode comprar com euro. No Brasil, com reais. Nos Estados Unidos, com dólar. No Japão, com ien. Você volta ao que está hoje. Então, assim, só que aí, em vez de uma moeda do governo, uma moeda de uma associação. E aí a grande discussão, como é que vai ser essa transição. Esse risco existe. Eu acho que as discussões hoje dentro do G7, do Banco Mundial, dos bancos centrais, estão indo nessa linha de, caso aconteça uma situação como essa no futuro,
como é que a gente vai agir? Porque hoje não é a ideia deles, né? A ideia deles é fazer um meio de pagamento mundial. Mas, meio de pagamento mundial, com vários bilhões de pessoas, com vários modelos de negócios acoplados, daqui 5, 10, 15 anos, o que pode acontecer com o resto? Né? Então, acho que é um pouco essa discussão. Muito obrigado. Vamos então abrir a mais questões. Quem está... temos ali atrás, Angelique, está ali a Sara, e depois temos aqui o Hugo também. Boa noite, muito boa tarde. Antes de mais, parabéns à Porto Business School pela excelente iniciativa de criar este debate. A questão é, há pouco disseram que a moeda é poder. De facto, isso a história diz-nos que isso é verdade. Mas então, quanto mais moeda, mais poder. Quanto mais poder ainda, mais moeda, etc. É um ciclo vicioso. O que é que nos pode garantir, ou que garantias é que temos, na vossa opinião, de que no futuro, por exemplo, estas empresas que fazem parte destas associações não queiram substituir os próprios Estados e a soberania dos Estados naquilo que é a gestão pública das pessoas? E neste caso, iremos estar a substituir o termo cidadãos por fãs, no marketing é o conceito tribal, não é? O conceito de tribo. Portanto, que garantias é que, na vossa opinião, no futuro poderemos ter, nós, cidadãos, que estamos a entrar nesse sistema motivados, que de facto isto pode melhorar a nossa vida e depois no futuro sermos fortemente condicionados naquilo que são as nossas escolhas políticas, ambientais e por aí fora. Muito obrigado. Obrigado. Quem quer? Posso? Quer coisa, Gustavo? Eu posso começar. Acho que, primeiro, garantia é zero. Né? Não temos garantia nenhuma de como será esse futuro. Eu sempre que eu estou pensando nessa coisa, tem um livro de um francês que eu não recordo o nome, que chama O Fim da Democracia. Ele é da década de 90 e que ele comenta que, basicamente, o que a gente deve passar pela transição lá na década de 90, ele já comentava, do que a gente chama de estados associados à geografia, que a gente sempre teve, né, da história nossa como seres humanos, sempre foi associado a alguma área geográfica, para estados sem fronteiras geográficas. Né, e aí eu coloco estados-corporações, né, que teriam essa magnitude global, que é o que a gente está vendo hoje. Né, o poder que você tem dessas corporações, das Big Five aí, que nós estamos falando, ela é mais do que só nos Estados Unidos, só na China, ela tem uma coisa global. Que garantias a gente vai ter que isso vai funcionar e que essa transição vai ser fácil e bem feita? Nenhuma. O que eu acho é que essas empresas, até pela participação que eu tive no Web Summit do ano passado, vendo as pessoas da Microsoft falando, as discussões que estavam tendo lá, eram discussões já dessas empresas preocupadas com o planeta, com os seres humanos, que são coisas que, em tese, há 20, 30, 40 anos atrás, ou a discussão não existia, ou eram discussões de Estado. Né? Então, nada me surpreenderia que essas corporações daqui 10, 15, 20 anos fossem discutir pobreza, aposentadoria, né? Esse tipo de coisa que hoje são funções de segurança, todas as funções de educação, as funções de Estado. É uma coisa que eu, sinceramente, é um caminho que eu vejo acontecendo. A transição, para mim, aqui é um negócio, pode ser bem complexo, mas eu não duvido que a gente tenha, daqui a 30 anos, as corporações pensando em coisas que hoje são do Estado. Eu não tenho muito essa visão tão otimista. Depende muito. Como não tenho muita visão sobre muita coisa, acho que os modelos dependem daquilo que quem está à frente deles. Já vi monarquias esclarecidas, já vi monarquias estúpidas, já vi democracias meterem-se em mãos de pessoas que deram cabo delas e democracias a serem fluorescentes e bem encaminhadas. Eu não consigo dizer o que é que pode acontecer. Agora, eu acho que há esse risco, de facto, que é as grandes empresas privadas tomarem poderes que hoje e que são orientadas com um fim. É claro que podemos dizer que os seus criadores e os grandes acionistas um dia decidem todos que pegam o dinheiro e vão redistribuí-lo. Pronto. Porquê? Porque acham que é assim que deve ser. Mas não há garantias nenhumas, porque o sistema não tem esse fim. O sistema capitalista não tem por fim a distribuição. Nós arranjamos outros sistemas para tentar equilibrar aquilo que é
uma aspiração natural das empresas, que é o crescimento. E, portanto, por isso, os Estados, baseados em lógicas diferentes que não da representação do capital, mas sim na representação das pessoas, acabam por tentar ser um bocadinho um contrapoder nas atuais democracias de mercado, associadas à economia de mercado. Há de facto esse risco. Eu acho que há esse risco. Mas, felizmente, é o que eu também dizia há bocadinho. Nós damos a cada cidadão 2 votos. Um voto como cliente e consumidor, não é? Como consumidor. Olha, tem aqui, é um voto. Escolha em que quer. É quem é que quer comprar. Qual é a moeda que quer usar. E depois tem outro voto, que é o voto de em quem é que eu vou, pelo menos, dar o meu poder para, de uma forma organizada, essa pessoa acabar por estar até às vezes acima das corporações. Não é? Quando nós votamos em pessoas que têm nos bolsos, normalmente, aquilo que nós temos. São pessoas normais, iguais às nossas. A maior parte dos políticos não são ricos, não é? Também não são pedinhos. São pessoas normais. E que são eleitos para terem o poder para estar acima daquilo que são os interesses muito particulares e muito privados. Portanto, é assim, olha, a meu ver, é assim, o futuro vai-se fazer da forma como nós vamos acabar por gerir estes 2 votos. Meter mais nos lados uns e o outro no outro. Foi muito rápido para irmos a mais questões. Só para acabar, eu gostava de introduzir a questão dos incentivos, que acho que é uma questão muito importante nesta questão de consórcios a gerir uma moeda ou uma economia versus um Estado. A iniciativa ou os objetivos do consórcio, os incentivos deste consórcio para criar uma economia ou uma moeda global é de manter, neste caso, esta moeda estável para toda a gente que a vai usar, em todo o mundo. Se, por outro prisma, virmos a prisma de um Estado ou de um micro-Estado gerir uma economia ou uma moeda, os incentivos não são alinhados necessariamente com manter essa moeda estável, podem ser, mas podem ser associados com outros fatores. E eu acho que é uma das grandes vantagens destes consórcios e da forma como vão operar, é que os incentivos estão completamente alinhados, por virtude dos negócios que eles têm, a que essa moeda seja estável. Aconteça o que acontecer nas microeconomias, um colapso financeiro num país, volatilidade económica noutro. Essa moeda é global e é estável por via dos incentivos do consórcio para que seja estável, não dos incentivos políticos locais para que uma moeda no Bangladesh seja alinhada com o novo governo do Bangladesh, por exemplo. Mas não esquecer que os incentivos das empresas que querem essa estabilidade são crescerem e ficarem cada vez mais ricas. Também não podemos esquecer. Não necessariamente. Pronto, lá está. Se houver um capitalista que depois decida levar o seu. A discussão é fascinante, seguramente. Julgo que o que tem o microfone. Hugo, força. Então, continuando mesmo nessa discussão, não nos podemos esquecer que na Itália renascentista tivemos consórcios também a gerir moeda privada e, por algum motivo, os incentivos que poderiam beneficamente levar ao seu sucesso não aconteceram. Mas o que eu queria perguntar era o seguinte: como é que o painel via o impacto dos reguladores no projeto Libra a médio e longo prazo, sobretudo tendo em conta, como foi dito, que o Facebook decidiu criar uma moeda, mas não dinheiro, ou seja, algo que pudesse circular e ser usado para facilitar meios de troca, mas não necessariamente algo imaterial com valor intrínseco ou político, porque o valor, neste caso a Libra, é puramente um derivado dos ativos que, bem ou mal, o consórcio vai gerir. Portanto, neste caso, o que eu estava a pensar é que, em primeiro lugar, isto era estúpido de uma perspectiva regulatória, porque poderia ser visto como uma ameaça da força das grandes empresas tecnológicas dominarem ainda mais outro paradigma para além daqueles todos que já dominam. E, portanto, o regulador ia chegar aqui e destruir. Mas depois comecei a pensar que, primeiro, o Facebook não é estúpido, eles já estão a fazer este projeto há mais de 2 anos, começaram a falar com os reguladores com o objetivo de criar algo contra os Western Unions deste mundo, para facilitar as transferências entre expatriados, especificamente na Índia, e, portanto, se eles avançaram para algo tão ambicioso como foi a Libra, porque até um mês antes da Libra lançar ninguém estava à espera que fosse tão ambicioso, foi porque de certeza que tiveram uma boa vinda regulatória para darem este passo, porque senão a probabilidade do projeto
chegar a bom porto era ínfima. E neste caso comecei a pensar, ok, se calhar pode ser que os reguladores estejam aqui a abrir o tapete então às empresas tecnológicas, desta perspectiva mais descentralizada, seja uma máscara ou não, mas pelo menos politicamente as 100 empresas vão estar obrigatoriamente descentralizadas, para o regulador tentar controlar um bocadinho o papel do Banco Central ou até do sistema financeiro. E era aqui que surgia a minha dúvida. Será que os reguladores estão a tentar esta jogada de criar um peso, um baluarte, um contrabalanço contra o próprio papel dos bancos privados e até dos bancos centrais, por causa de todas as questões relacionadas com a criação de moeda excessiva ou não, recente? E, portanto, espero que isto inflame aqui um bocadinho o painel, sobretudo já o vejo Filipe. o painel a reagir. Mas o Filipe não está suficientemente inflamado. Não. Eu acho que há várias questões relatórias aqui. Uma coisa é a relação do acesso à plataforma ou acesso à moeda, a questão que eu levantei, como é que vai ser a parte cambial do trading e da interface com exchanges. A segunda é, basicamente, a entidade que foi criada na Suíça já está sob regulação. Inclusive, eles têm uma licença, uma MSB nos Estados Unidos. Ou seja, eles já estão sob a alçada regulatória das autoridades americanas. Ok. Uma coisa é a rede, ok? A rede é uma tecnologia que é open source e descentralizada. Não está sob a alçada de ninguém. E acho que foi uma jogada muito inteligente do Facebook e do consórcio fazer, basicamente, tirar muitos dos elementos de outros projetos desta natureza, mesmo para alinhavar e limitar a liability de algumas das possíveis empresas que estivessem diretamente relacionadas ao negócio. O que elas vão ser, essas empresas do consórcio, elas vão ser validators. Se pensarem na rede Bitcoin, obviamente numa perspectiva mais centralizada, não aberta a todos, eles vão ser miners, eles vão ser elementos de validação, vão ser nós de validação, que podem ser estendidos no futuro. Aliás, o white paper diz que eles querem migrar para um sistema completamente aberto à lá BTC, Bitcoin e outras, que eu acredito que vai acontecer também, mas só muito no futuro. E isso faz com que não haja relação sobre a rede em si, porque ela é descentralizada. Não há uma entidade que controle, é código, simplesmente. Agora, o que vai acontecer e o que vai ser regulado são 3 elementos. KYC, o acesso à rede, tal como já hoje é regulado, quase todas as exchanges mundialmente, para acesso a crypto-assets é preciso fazer KYC. O segundo, a gestão dos fundos. Como é que vai ser gerida a política monetária, como é que vai ser gerida o capital que está a balancear a Libra e, basicamente, como é que vai evoluir a política. Se é um consórcio aberto ou fechado, ou quão difícil, quais são os requisitos de entrada, porque isso pode levantar questões de monopólio. É isso que eu vejo como as 3 questões regulatórias. Pedro, eu vou complementar a questão nessa dimensão regulatória. Há pouco abordamos ao de leve a inépcia ou não dos reguladores, a dificuldade que os reguladores têm em acompanhar a velocidade da inovação. Há pouco o André, inclusive, trouxe outros setores e outros casos. Como é que tu vês o comportamento dos reguladores e aquilo que eles têm, o que estão a fazer ou que não estão a fazer e que deviam estar a fazer para terem um lugar a esta mesa, um lugar proeminente a esta mesa? É assim, novamente, eu correndo o risco de ser, se calhar, demasiado simplista aqui, eu não vejo tanto problema sistémico que exija uma regulação muito apertada ou problemas políticos de uma dimensão. Vamos lá ver, há uma coisa básica que é os nossos impostos são pagos na moeda local. E enquanto os impostos pesarem 70%, 60%, 50% nas economias, isto não vai haver Libra que pegue de uma forma maciça. As moedas locais vão continuar a existir durante muito tempo. Portanto, o tema da regulação aqui, eu não acho que isto vá ser de uma dimensão sistémica, pelo menos no início, nem acredito que coloque grandes problemas sequer tecnológicos. É como temos estado aqui a discutir, a tecnologia é relativamente banal. Em termos de código, é certo que eles introduziram um novo código, que eu de facto também não sou especialista para opinar sobre isso, mas, portanto, o código
de programação é inovador, mas tudo o resto são mecanismos de funcionamento já perfeitamente conhecidos e bem dominados. Não é? Como digo, já existem criptomoedas há muito tempo, existe uma market cap das criptomoedas acima de 260 bi, embora mude todos os dias. Estava a 300. Estava a 300. 300 bi. Muda todos os dias. Mas quer dizer, é um mercado perfeitamente... Qual é o grande tema regulatório? E que é o QIC, que tem sido, não sei se isto é uma terminologia compreensível para toda a gente, que é o Know Your Customer, não é? Que é aquilo que todas as instituições financeiras supostamente devem fazer para autorizar alguém a interagir com o sistema. Ou seja, eu se quero depositar dinheiro num banco, tenho que demonstrar quem sou, de onde vim, quem são os meus pais, onde é que ganhei dinheiro, para garantir que não proveio de atividades ilícitas, etc. Aliás, durante muito tempo, o drama das criptomoedas, se bem se recordam, era a sua utilização para atividades ilícitas, e isso, em grande medida, hoje está um tema que já está mais dissipado. Portanto, tirando isso, eu não vejo, tirando isso, e o tema político, que já acho que aqui também profusamente já abordamos, não vejo nenhuma razão para haver como dizia, um ataque regulatório, tirando o tema de que isto é de facto muito importante para os bancos. E como sabemos, aqui a base da regulação, quando estamos a falar de regulação, estamos a falar de bancos centrais, que tipicamente têm dois chapéus. Um banco central não lida só com moeda, lida também com supervisão bancária. Pronto. E aqui é que, como se costuma dizer em bom português, a porca torce o rabo, na minha forma de ver as coisas. Muito obrigado. Vamos ter mais uma ou duas questões e depois vamos encerrar. O debate é fascinante, mas o tempo é sempre limitado. Faça favor. Boa tarde. A minha questão, e agora falou em impostos, há empresas que vão ganhar dinheiro com isto. Tem a ver precisamente com a palavra fiscalidade. Portanto, é uma moeda que não é regulada, as empresas estão a ganhar com elas, as empresas pagam impostos. Como é que se resolve isto? Pagam impostos sobre o que exatamente? O dinheiro que ganham. Ok. Em termos de regulação, por exemplo, na Suíça, crypto assets são extremamente regulados. Inclusive, são parte da balance sheet da companhia, se a companhia ou o indivíduo tiver crypto assets. Ou seja, não são consideradas como se fossem equivalente a francos suíços. E, efetivamente, a autoridade fiscal suíça emite taxas para que, do ponto de vista do accounting, isso seja ajustado. Portanto, não há diferença absolutamente nenhuma, em alguns países, entre fiat currency, digital currency. Em termos de impostos, é como se fosse um outro tipo de asset, uma moeda. Já agora, posso? Antes, deixe-me só esclarecer uma coisa. Há um artigo, salvo erro ontem, do Financial Times, sobre esse ser um problema desta moeda para algumas jurisdições fiscais. Porque cada vez que a pessoa faz uma operação com esta libra, para várias autoridades fiscais, está a fazer uma operação que tem ela associada uma mais-valia ou menos-valia cambial, mesmo em termos individuais. O que quer dizer que há determinadas regiões onde há um pequeno limite sobre os quais não é tributado, e a partir daí é tributado. E isso é um problema que tem que ser tecnicamente resolvido. Porque senão... Já existe solução para isso. É isso, tem que ser tecnicamente resolvido pela Libra, porque se a wallet, se a carteira está lá valorizada, e se eu tenho cada vez que faço operações, que é numa moeda que não é exatamente a minha, não é? Eu tenho uma alteração de património. Exato. Pronto. E essa alteração de património depois pode ser somada e calculada e depois apresentada no fim do ano. Basicamente, para quem usa já crypto assets ou digital currencies, isso é uma coisa que já podem utilizar. A maior parte das exchanges já têm sistemas integrados, inclusive para clientes corporate, que precisam de fazer esse registro. Por exemplo, nos Estados Unidos, para pagamento a cada transação, caso o tipo de criptoativo seja considerado security ou não payment ou não utility token, essa parte cambial já está integrada nos próprios sistemas onde se faz a transação. Ou seja, esse problema também já é resolvido por outras empresas que integram isso com o software atual. Ou seja, não é nada de novo que temos de introduzir, é simplesmente a adoção de uma coisa que já existe.
A questão, portanto, não é tecnológica, é só da pessoa perceber que no fim do ano tem uma conta para pagar adicional de imposto sobre aquilo que esteve a comprar ou a vender, mas por um ganho cambial. Não é propriamente pelas operações, não é o VAT, não é o IVA, não sei o que, não sei bem, à parte de uma outra coisa. E o imposto é uma responsabilidade do indivíduo ou da empresa. O governo tem simplesmente que fiscalizar. Então, as pessoas vão ter que arrumar como fazer isso e vão ter empresas que vão prover isso. Tá? E até aproveitando um pouco a pergunta dele, da forma como é feito o consórcio, como ele é open source e essas negociações nos países vão ser feitas provavelmente via o que a gente chama de wallets, essas wallets vão poder ser empresas locais em várias jurisdições, né? E aí não associados associados à associação, usando o mesmo código, mas eles vão lidar com essas questões de imposto, de regulatório, cada um no seu. E aí tem um tema aqui que eu acho fascinante, que é arbitragem regulatória nesse ambiente mundial. Que é aquela história de que você não faz em Portugal, você vai para a Suíça. Você não faz na Suíça, você vai para o Brasil. Você não faz no Brasil, vai para os Estados Unidos. Você vai para Malta, vai para a Estônia. Você vai achar algum país no mundo onde essa regulação seja mais favorável e vai desenvolver uma coisa que pode ser usada por estar na internet com impacto global. Então, assim, essa discussão regulatória entre os países é um tema assim, que daria para a gente falar aqui há uma semana quase. É fascinante. Mais uma questão? Sim, no caso não seria uma questão, seria até uma reflexão, um comentário. Portanto, é ótimo falar sobre estes temas, até porque a matéria-prima, aquilo que estamos aqui a falar, é o dinheiro. E o dinheiro toca a todos, espalha-se por todo lado, e é por isso que é necessário estruturar muito bem como é que ele é utilizado, com que políticas e com que filosofia, não é? Digamos, a democracia é uma questão filosófica, no final de contas. E se não se pegar neste tema e o esquecermos e apenas reduzirmos a uma questão tecnocrata, eu acho que o resultado pode ser muito mau. E eu sou uma pessoa positiva, é só para avisar. Isto porque, no final de contas, as pessoas alinham muito com o que é fácil, com o que se coloca na frente. E depois dizem, como disse o Filipe, não é? Por exemplo, que as pessoas decidem. O povo, é muito fácil dizer isso, mas na prática o plástico vingou. E era muito fácil, no início, prever que não estavam colocados todos os sistemas para processar plástico, etc. Isto é, o que é fácil, uma loja que está na esquina vende mais, independentemente se uma loja que está atrás com o melhor produto. Portanto, isto vê-se na informática, nas apps, tudo o que é gratuito vende. Portanto, isto tem que ser pensado de fundo por pessoas que compreendam a verdadeira dimensão do que isto implica. É um tema político ou filosófico. Se vamos só pela técnica, mais tarde vai-se pagar tudo aquilo que... E depois, no final, as pessoas já estão dentro. Agora alteramos. Não alteram, não. Portanto, é bom que o debates como este, que estão na linha da frente, acho que é muito positivo. Depois é preciso coragem para tomar decisões e as pessoas estarem informadas. Aliás, a própria democracia funciona quando as pessoas estão informadas, senão não há democracia. Procuramos dar esse contributo. Eu vou ter que encerrar o debate, nós estamos já bastante para além da hora que tínhamos previsto. Há aqui várias, se quisermos, tracks, vários ângulos que podem suscitar reflexões específicas, a dimensão política, a dimensão do sistema financeiro, a dimensão regulatória, a dimensão fiscal, a dimensão jurídica, da proteção do consumidor, na privacidade, na data protection. Portanto, são de facto todos ângulos fascinantes e nós procuraremos contribuir com alguns deles. Eu deixo a última pergunta para respostas muito telegráficas e a última pergunta é sempre a pergunta que fazemos na PBS e no Center for Business Innovation. What's next? O que é que temos que prestar atenção? O que é que, de toda esta plenóplia de abordagens, de problemas, de ameaças, de oportunidades, qual é aquela que vocês vão prestar mais atenção e aquela que vos inquieta ou vos excita mais? Pedro? Eu acho que, sem dúvida, e se cá terminando como sei, o que isto vai abrir em termos de oportunidades para as outras criptomoedas, portanto, e de facto eu também sou apologista que deve haver diversidade no mercado. Portanto, qual é que vai ser o impacto da Libra, se quiserem, na massificação da utilização de outras criptomoedas, não é? Quer dizer,
Como sabemos, desde o anúncio da Libra há 2 semanas, o Bitcoin já duplicou em termos de valorização. Portanto, há aqui um conjunto de temas que eu acho que vão ser muito interessantes de seguir nos próximos tempos e que tem que ver, de facto, com a validação que a Libra vem trazer a este mercado, se quiserem, mais alternativo. João, o que vai estar na sua prioridade de atenção? Só para acabar, e respondendo também à questão que foi levantada sobre a regulação. Eu acho que é exatamente aí que é a chave da questão, na minha ótica, que é a força que os reguladores vão dar ou não como garantia a estas moedas, ou a esta moeda em particular. E, portanto, ou vão fazer uma supervisão e acompanhamento garantindo que esta moeda é apenas o espelho de um depósito e, portanto, não há criação de nova moeda e, portanto, eles têm que garantir que, ok, podem ir, é como um fundo de investimento, não é? Está regulado, controlam, veem-se os ativos, correspondem, estão bem valorizados, etc. Portanto, aquilo, não há criação ali mais nada. Portanto, e porque isso vai dar força a esta em concreto, ou então eles vão avançar e vão avançar rapidamente para uma moeda própria, da forma cripto, se calhar pela tecnologia que é boa, que ouvimos aqui, e que, portanto, que é um passo significativo do ponto de vista tecnológico do homem. Nós já tivemos tantas formas de expressar a moeda, então esta agora é uma forma superior de... Mas lá está, seria uma diferente, em moldes diferentes, garantida por um ou vários bancos centrais. Muito obrigado. Filipe? Eu acho que vão ser as duas. Eu acho que vamos ter mais iniciativas de consórcios. Mais uma vez, não se sabe se este consórcio virá, há obstáculos regulatórios nos Estados Unidos, há inquéritos que estão a ser feitos, mas eu não acho que vai haver uma moeda. Eu acho que, já uma vez disse no início, acho que vamos ver um espectro de moedas. Vamos ver a Libra, vamos ver talvez outras iniciativas de diferentes consórcios, vamos ver CBDCs, ou seja, moedas lançadas, a representação de uma moeda nacional lançada na blockchain, controlada pelo Estado-nação. Eu acho que vamos ver, e obviamente vamos continuar a ver moedas abertas, como temos atualmente. Eu acho que todas elas vão coexistir, todas elas têm o seu caso de utilização. E acho que é por isso que estamos a evoluir. Estamos a transicionar de um meio de pagamento que temos atualmente, que é ultrapassado, que é set em rails que basicamente estão obsoletos, para algo completamente nativamente digital. E isto está também relacionado com problemas de muitos bancos. Porque é que muitos bancos neste momento estão a ter problemas em adaptar-se ao mundo digital? Porque no seu centro, no seu core, elas não nasceram como plataformas tecnológicas. E hoje em dia o banco está no nosso smartphone, na maior parte do mundo. Está eletrónico. Os balcões cada vez menos vão existir. E muitos bancos tradicionais não se conseguem adaptar a esta iniciativa. No seu core, não são empresas tecnológicas. Podem. E a questão é, no consórcio... Eu acho que vão. Neste consórcio, não. Claramente, não. Eu acho que noutros consórcios, e como eu disse, eu acho que vai haver consórcios concorrentes, vai haver Estados, vamos ter uma mistura de todos estes elementos. Eu discordo um pouco, porque eu acho que a gente vai ter os bancos até pelo controle desses ativos que vão ter que ser controlados. Tem que ter uma instituição financeira regulada ou ser criada alguma. Acho que criada é mais difícil. Mas sobre o que vem para frente, eu acho que a discussão aqui vai ser muito nessa briga entre grandes corporações e bancos centrais / governos. Acho que a gente deve ver cada vez mais, que a gente já vem vendo nos últimos anos, as corporações ganhando poder do tipo, na parte de controle de dados, que eu acho que é o grande ponto que a gente tem para frente, e os governos não conseguindo andar isso tão rápido. Então, o meio de pagamento são sistemas mundiais, onde os governos hoje têm certo controle, que podem ser que percam nos próximos meses, anos, décadas. Então, acho que essa é a discussão para a gente ficar de olho aí nos próximos anos. Senhores, muito obrigado pela discussão fascinante, pela vossa disponibilidade e pelos vossos contributos. A todos também, aqui e online, muito obrigado. Eu deixo-vos um desafio muito à boa maneira da Porto Business School. Vamos continuar a conversa no café. Um abraço e até breve. Muito obrigado. Obrigado.